Todos bem-vindos ao canal Ronaldo Lima Oficial. Eu estou comentando aqui sobre um debate que ocorreu na Rádio Musical entre o Leonardo Andrade e o César Cavalcante, e neste vídeo eu vou falar sobre os erros que o Leonardo Andrade cometeu durante esse debate. Mas tudo isso após a vinheta. César Cavalcante está no comando, com poder absoluto. Pode ofender, se vitimizar e manipular o assunto, com sua influência e os moderadores apoiar. Tudo que ele faz é permitido, sem nada contestar. No cenário do debate, ele pode muito bem enganar, se dissimular, fingir ou até mesmo se vitimizar, com suporte total dos moderadores apoiar. Tudo que ele faz é permitido, sem nada contestar. No cenário do debate, ele pode muito bem enganar, se dissimular, fingir ou até mesmo se vitimizar, com suporte total. De modo geral, o debate foi muito ruim, porque o debate estava uma bagunça. O debate estando uma bagunça, automaticamente César Cavalcante, que é o dono do público, ele toma vantagem, ele tem vantagem sobre qualquer adversário que ele debater. E aí o César Cavalcante, ele utiliza algumas estratégias. Por exemplo, ele faz várias perguntas sem tempo, ou seja, ele fica enchendo a pessoa de pergunta. Aí, como ele é o dono do programa, ele se vitimiza se você falar, se o seu adversário falar algo um pouco mais forte, ele se vitimiza. Aí o César Cavalcante faz várias perguntas, requer resposta de bate-pronto, não deixa a pessoa desenvolver o seu raciocínio. E aí fica uma bagunça e, desta forma, César Cavalcante sempre leva a melhor. Agora, se o Leonardo Andrade tivesse visto outros vídeos, ele poderia não ter deixado César Cavalcante fazer isso que ele fez com ele, que você vai ver aí neste vídeo agora. Os nomes nós estamos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça, tá? Venceu o tempo. Bom, parece que a intenção do senhor é fazer uma sabatina comigo. Bem-vindo, vamos trabalhar ponto por ponto, não tem problema nenhum, tá? O senhor me chamou de analfabeto agora há pouco? De forma nenhuma, pastor. É só voltar o vídeo. Que já começou o vitimismo, você perceba que o Leonardo Andrade já ficou constrangido. Isso é uma técnica de constrangimento. Leonardo Andrade ficou constrangido, está tentando aí se explicar, né? E da acusação que o César Cavalcante está colocando sobre ele. Tá o vídeo, o senhor disse que eu não sei ler. Agora vamos ver quem não sabe ler o texto. Quando ele diz, vamos agora ver quem não sabe ler o texto, ele está dizendo como que se falar que não sabe ler o texto fosse chamar o outro de analfabeto. Então, nesse caso, ele está chamando o Leonardo de analfabeto. Vamos lá. Eu não acho que o senhor é analfabeto. Então, vamos lá. O texto diz assim: houve uma dissonância de lógica, porque ele reclamou que o Leonardo Andrade falou que ele não sabe ler, ele é analfabeto, ele acabou de falar a mesma coisa para o Leonardo Andrade, só que ele teve que ajustar. Ele teve que falar, eu não acho que você é analfabeto, para tentar ajustar. Agora vamos ver aí a fundamentação dele. Sim, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? A partir desse momento começa a fundamentação lá que eu mostrei no começo, né? A estratégia de várias perguntas sem tempo para responder. Fica vendo. Aqui é judeus. Tá, são salvos? Judeus. São salvos? Pastor, existe... São salvos ou não? Existe várias não, sem classes enrolação, de salvos. são salvos ou não? Existe várias classes de salvos. Tá bom, e eles são de alguma... Vem cá. Nesse momento você viu que houve uma palavra aí um pouco mais pesada. Sem enrolação. Se o Leonardo Andrade tivesse usado essa mesma palavra, sem enrolação, com o César Cavalcante, ele não iria suportar. Mas ele é o dono do programa, então ele pode. Ele tem o aval aí do moderador e de toda a estrutura aí e também do público. Vamos lá, continuando vendo. Abraão foi salvo? Eles fazem parte de Abraão alguma? foi salvo? Bom, parece que o senhor não vai continuar, então vamos lá. Não, se Abraão foi salvo, existe salvo no Antigo Testamento, salvo no Novo, judeu salvo, existe. Eu só perguntei se esses santos aqui são salvos ou não. André. É difícil falar? Não são salvos? Existe várias são classes salvos ou não? Existe várias classes de salvos. Legal, e esses daí, desses santos, são de alguma classe de salvos? Sim. Ok, então são salvos, certo? Sim. No nome não estava escrito. Então calma aí, são salvos ou não são? O nome não estava escrito. Então são perdidos? Entendeu? Alguns sim. Então, não, os Alguns... santos aqui são perdidos ou salvos? Eles têm que se salvar. Aqui ocorreu o erro do Leonardo Andrade,
Porque agora ele caiu na estratégia do César Cavalcante, e o César Cavalcante agora vai começar a bater exatamente neste ponto, porque é o ponto da brecha que o Leonardo Andrade deu, o espaço que ele abriu para poder fazer com que o César Cavalcante se saísse melhor nesse momento. Eles têm que se salvar? Sim, através claro. do quê? Da sua vida. Ah, eles são salvos sem Jesus? Claro! Esse foi a pior parte do Leonardo Andrade. Aqui ele trouxe uma argumentação que é insustentável, né? E por isso o César Cavalcante agora só vai ficar falando disso pro resto do debate. Eles são salvos pelo sangue deles? Não. Eles são salvos pelo quê? Não, eles têm que dar a sua vida, porque Pra agora quem? não é mais pelo Espírito Santo. Eles vão dar a sua vida pra quem? Agora Nossa. eles têm que dar a vida pra quê? Pra ser salvo. Tá, então quem der a vida por eles, então a pessoa se salva, é isso? Hã? Não é dessa Então forma. quem salva você tá eles? entendendo? Você já foi pré, você sabe o que eu tô falando. Não, calma aí. Quem Entendeu? salva eles, pastor? Não. Quem salva eles, quem salva toda a humanidade é Jesus Cristo. Tá? Ó, aqui ele tá tentando se explicar, no entanto, né, o importante não é fazer com que o César entenda, e esse é o segundo erro do Leonardo Andrade. Ele deveria pedir um tempo, voltar para o público e explicar de modo claro, porque o foco do debate, é o terceiro erro do Leonardo Andrade, não é falar, convencer o César, é convencer e explicar de uma forma coerente, concisa e clara para os ouvintes, porque quem está ouvindo o Leonardo Andrade falar aí está entendendo que a pessoa se salva realmente sem Jesus e é ela mesmo que derrama o sangue por ela mesma. E o César Cavalcante está explorando muito bem esse ponto. E esse Porém, pessoal aqui então é de agora, Cristo. não, é porque eles não aceitaram o sangue de Jesus. Então voltando aqui no meu tempo. É diferente. Então vamos lá. Eu tô sendo acusado de ser analfabeto. Não, para, pastor. Mas todas as pessoas... Mais uma vez o vitimismo para constranger. Sem saudosismo. Saudosismo? Não, Não tô com vamos saudade de continuar. nada aqui. Então assim, mas todas as pessoas que estão acompanhando esse bate-papo estão vendo a condição de quem está lendo o texto. O texto diz assim, ó: foi-lhe dado que pelejasse contra os santos. Eu também concordo que esses aqui são salvos. Só que para ser salvo tem que ter Cristo. E os vencesse. Ele, a besta, venceu os santos aqui nesse assunto. Aqueles santos naquele momento foram vencidos. Ponto. Deu agora autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação para adorá-la aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Tem dois grupos aqui. Um é os santos. O outro grupo, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Quem adorou a besta, pastor, não foram os santos. Quem adorou a besta foi aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida. Ora, meu Deus do céu, só lê o texto. Pastor, então o texto está disponível. Se o senhor disser que esses santos são o mesmo grupo, então o senhor está dizendo que eles são salvos através do sangue deles mesmos. Aí nós temos um problema de teologia básica. Agora ele está falando que o Leonardo Andrade não sabe teologia básica. Isso também é normal do debate, não tem problema. Mas se fosse o contrário, eu tenho certeza que o César Cavalcante iria se vitimizar. Mas vamos lá. Quem é que salva? A pessoa... Eu já fui pré-tribulacionista, como o senhor disse. Nenhum pré-tribulacionista acredita que um homem se salva por ele mesmo. É a primeira vez que eu tô vendo. É o senhor que tá fabulando isso aí. Ah, eu que tô? Então é só voltar o vídeo e assistir. Só que agora nós vamos... Ó, então... Você vê que, na verdade, esse posicionamento que o César está colocando foi baseado nas respostas rápidas que o Leonardo Andrade deu. E o Leonardo Andrade errou mesmo nas respostas rápidas. Ele falhou mesmo, né? Não deixou claro aquilo que ele defende. E não dá para entender o que ele está falando. Nessa parte aí, não dá mesmo. Ele precisava de tempo para desenvolver o argumento. E ele não fez isso. Agora eu quero que você perceba que a atitude do moderador é totalmente parcial, chamando a atenção do Leonardo Andrade e apoiando as ações de César Cavalcante. Veja aí. Agora nós vamos em frente. E é sempre bom manter nesse debate a cordialidade. Baixar um pouquinho mais, professor Leonardo. Da minha parte, sem eu tô as sendo ofensas. cordial. Tá, isso é. O ad hominem. Ó, você viu que o César Cavalcante falou, da minha parte estou sendo cordial. Aí qual que é a resposta do moderador? E isso é totalmente parcial. Ele teria que chamar a atenção dos dois, se fosse o caso. Não vai caber aqui. É argumentação, é exegese, é explicação, porque senão fica muito tenso. Lá do lado de fora, quem está olhando fala, meu Deus, né? Então vamos só manter a cordialidade. Nós vamos...
A ideia aqui não é dizer se o Leonardo Andrade está certo ou se o César Cavalcante está certo na sua argumentação, mas mostrar que, de fato, qual é a argumentação que foi defendida, né? Então, o Leonardo Andrade, ele defende que a salvação ele acontece sem Jesus? A resposta é não. Eu vou explicar aqui de modo simples como que funciona. Então vamos lá. Primeiramente tem a salvação. Todos querem alcançar a salvação. Como que eles vão conseguir alcançar a salvação? Através de Jesus. Então toda a salvação é através de Jesus. E aí nós vamos dividir em 2 períodos, tá? Hoje, vamos dizer, antes da tribulação e na tribulação, tá certo? Então, seguindo aqui agora a linha do hoje, né? Então, como que funciona? Hoje, a pessoa aceita Jesus. Aceitando Jesus, aí ela pega e aguarda a vinda de Jesus, tá? Aguardou a vinda de Jesus, acontece o arrebatamento e aí ele alcança a salvação. Então vem por meio de Jesus e quem passou por esse processo é chamado de igreja na visão pré-tribulacionista. Agora vamos ver aqui na tribulação. Na tribulação a salvação vem por meio de Jesus e acontece no período da tribulação aqui. Então, como que eles fazem? Eles têm que aceitar agora Jesus. Aceitando a Jesus, pelo fato de aceitar, essa pessoa será perseguida. E essa perseguição vai levá-lo à morte. E aí, na morte, ele alcança a salvação. Por isso que não é mais na graça, né? Total, plena, como o Leonardo Andrade disse, mas pela morte, porque aqui na tribulação quem aceita Jesus será perseguido e vai ser levado à morte. No entanto, para o Leonardo Andrade aqui não é chamado de igreja, aí são os gentios e os judeus. Então é isso que ele estava defendendo, é que de fato não dá para entender na explicação do Leonardo Andrade, porque ele errou tentando convencer o César Cavalcante e não tentando explicar de uma forma clara para as pessoas que estavam assistindo. É aí que fica o posicionamento do César Cavalcante errado. Porque ele sabe que o Leonardo Andrade estava falando, no entanto ele estava guiando as pessoas que estavam ouvindo ao erro argumentativo. Porque para ele mais vale as pessoas entender que o Leonardo Andrade está falando um monte de besteira do que de fato trazer o que o Leonardo Andrade deveria estar defendendo, que é o posicionamento que ele conhece. Então ele deixou isso rolar. Só que o ambiente do debate aí favorecia agora o Leonardo Andrade. Por quê? O César Cavalcante é pós-tribulacionista, Leonardo pré-tribulacionista e o moderador pré-tribulacionista. Então, quando o César Cavalcante volta na oportunidade, vamos ver o que aconteceu. Mais debate musical. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Esses santos o senhor disse que são salvos. Eu concordo, pastor Elias concorda, todo mundo concorda. Salvos os santos são salvos. Eclectos, ok. O senhor disse que eles são salvos porque eles não é por Cristo. Eles são salvos como? Não, eu falei, não, aí você tá igual o senhor falou. Deixa eu falar. Então você tá vendo aí, ó, ele ficou o debate todo batendo nisso porque foi um erro do Leonardo Andrade. Então ele tá explorando o erro para ridicularizar o Leonardo Andrade, mesmo sabendo que o Leonardo Andrade não defende isso. Ele sabe disso. O César Cavalcante sabe. Só que vale mais a pena utilizar essa falha para ridicularizar o Leonardo Andrade. Aí o Leonardo Andrade está sendo ajudado pelo Elias Soares, porque o Elias Soares sabe qual que é também a proposta, porque ele é pré-tribulacionista, e ele quer que o Leonardo Andrade explique melhor a visão pré-tribulacionista. Perceba. Deixa eu interromper. Ele quer saber como esses santos são salvos no período da grande tribulação. Aí depois o senhor volta com a pergunta. Toda a humanidade 3:10 para ele. É salva por Cristo. Porém, agora, nós somos salvos agora mediante a graça. A graça, o favor imerecido. O Espírito Santo, ele vai, de certa forma, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas aqui não, ele vai ter que dar a sua vida. Mesmo assim, é Cristo, então não é teologia. Eu sei muito bem teologia, eu dou aula disso. Deixa eu ler o resto para o senhor. Então, só para ficar claro, o senhor acredita que nesse período os santos serão salvos porque eles dão a sua vida? Sim. Que o Espírito Santo vai estar agindo, não vai estar? Não, o Espírito Santo, ele não vai estar agindo dessa forma totalmente, na sua plenitude. Então as pessoas vão ter que dar a sua vida para poder ser salvo. Sim. Muito bem. Agora o senhor quer formular para ele a questão? Sim, eu vou formular.
Você viu? Então, o César Cavalcante, ele sabia dessa resposta, o Elias Soares sabia dessa resposta, o Leonardo Andrade, ele, apesar de ter falado de uma forma ruim, né, verdade seja dita, não ficou claro para as pessoas que estavam ouvindo, só que ele estava defendendo isso desde o início, apesar de capenga que foi a forma de ter dito. Mas o César Cavalcante estava explorando isso. Agora eu vou deixar na tela, você aí terminar de escutar a minha vinheta, e vou deixar aí na tela o que o Leonardo Andrade defendeu, e dessa forma eu termino esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Sintonize na Rádio Musical FM, outro debate eletrizante. O programa de César Cavalcante é sempre instigante. Com um toque de ousadia e controle na mão, aqui a verdade e o engano fazem sua evolução. César Cavalcante está no comando, com poder absoluto. Pode ofender, se vitimizar e manipular o assunto. Com sua influência e os moderadores apoiar. Tudo que ele faz é permitido, sem nada contestar. No cenário do debate, ele pode muito bem enganar, se dissimular, fingir ou até mesmo se vitimizar. Com suporte total dos moderadores a apoiar. Tudo que ele faz é permitido, sem nada contestar. No cenário do debate, ele pode muito bem enganar, se dissimular, fingir ou até mesmo se vitimizar. Com suporte total dos moderadores a apoiar. César molda a discussão, torna tudo seu favor. César Cavalcante, o mestre do debate, pode ofender e se vitimizar, sempre com um toque de arte, com a total aprovação dos moderadores fiéis. Na Rádio Musical FM, ele é o rei dos papéis. Siga na Rádio Musical FM, o debate é sempre uma aventura. Com César Cavalcante há sempre uma nova postura. Cada programa é uma dança de poder e ilusão, onde o dono faz o que quer na era da discussão. Fique ligado na Rádio Musical FM, descubra o fascinante mundo do debate religioso com César Cavalcante.